Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje trazendo informações muito importantes, revelações e compartilhando com vocês algumas situações, no mínimo inusitadas, que expõem ao ridículo um segmento político aqui no nosso país e alguns dos seus personagens em meio a situações tão sérias que estão acontecendo no mundo. Mas antes de entrar nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso Portal do José para que você se inscreva aqui conosco, para que você conheça os nossos outros vídeos também. Se você gostar, compartilhe, recomende e, se puder, mande seu comentário, o seu joinha e se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje nós estamos numa quinta-feira um tanto ou quanto atípica, né? Porque ontem foi um feriado no meio da semana e hoje, lendo os comentários de vocês aqui no nosso Portal do José, me veio a ideia, né? Me veio a imagem de pessoas que estão debochando, estão tirando um sarro daquele seu colega que é torcedor de um time de futebol que ontem sofreu uma goleada gigantesca. Então o cara chega no trabalho hoje meio encolhido e todo mundo faz uma piadinha aqui ou outra acolá. Não está sendo diferente agora depois de termos assistido o fracasso das manifestações que foram convocadas pelos bolsonaristas para o dia de ontem para ter um fora Lula, fora Alexandre de Moraes, voto impresso, enfim, aquela maluquice toda dessa gente que parece que não despertou ainda no universo paralelo. Essas pessoas não acordaram ainda que o Bolsonaro perdeu as eleições, que ele tem uma penca de situações que ele vai ter que responder e que ele vai para a cadeia. Então essas pessoas ainda saudosistas, muitas delas com calças compridas, né, para esconderem ali a Rádio Papu da FM 24 horas no ar, a tornozeleira eletrônica, né? E então, uma imagem que eu vi hoje na Folha de São Paulo, que eu achei muito significativa, né, que não tive como não achar engraçada, foi essa aqui. Tinha umas 50 pessoas ali, patriotas, né? Sabe como é que é? Patriota bolsonarista não gosta de sol. Ser patriota e tomar sol é muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eles estavam todos ali à sombra, né? Todos aglutinados ali, uma faixa de pessoas. E eu não tive como não me lembrar daquele desenho animado, né? A Corrida Maluca, onde tinha o carrinho da Quadrilha da Morte. Ficavam todos ali sentados no banco da frente, todos eles tumultuados ali, amontoados, né? É a cena que a gente viu ontem, são esses patriotas. Não é por outra razão que as cenas foram ridículas, foram distribuídas, foram compartilhadas por todo mundo nas redes, e os bolsonaristas que têm mandatos, que têm redes sociais mais assistidas, não falaram absolutamente nada, é como se não tivesse acontecido nada no dia de ontem. Alguns deles estão gastando dinheiro público para fazer uma militância contra a democracia do nosso país, contra a nossa sanidade física e a nossa sanidade mental. Eles estão se unindo a outros extremistas no parlamento norte-americano. Está lá o Dudu Bananinha, o Magno Malte, outros deputados, né? Essa gente toda, todo mundo lá, todos eles estão no inquérito lá das fake news, vão responder ainda penalmente, assim que a Procuradoria-Geral da República retomar os seus trabalhos, eles vão ter também muitas amolações, e dentre eles um ali que não é deputado, que é o filhote ali o neto, né, do João Figueiredo, o ditador Figueiredo, que estava junto com a comitiva. O Dudu Bananinha está publicando nas redes os seus encontros com os deputados extremistas. Essa aqui é uma deputada chamada Marjorie Greene, e esse aqui é o deputado João Santos, né? Esqueci até o nome dele, é o Jorge Santos. Que aqui no Brasil foi condenado criminalmente e nos Estados Unidos está em via de perder o seu mandato pelos estelionatos que cometeu aqui e as declarações falsas e estelionatos que cometeu acolá. Então o Dudu Bananinha, essa gente toda, está reunindo a escória da política norte-americana para se unir à escória da política nacional. O resultado prático disso é zero. Eles estão apenas ali tirando onda para os seus seguidores que vivem nesse mundo paralelo. Aliás, o Dudu Bananinha poderia criar um movimento, né? A gente poderia batizar como uma sigla, né? O Movimento da Escória Universal. Ficaria de bom tamanho aqui o Dudu Bananinha. Então, a gente saindo aqui das risadas que muitos de nós demos em função daquilo que nós vimos ontem, né? A gente entra aqui nos assuntos mais sérios. O Jornal Nacional de ontem, eu gosto sempre de observar o que
as coisas são publicadas porque ainda é o maior telejornal, o telejornal mais visto aqui no nosso país por uma grande parcela da sociedade brasileira. E as informações, elas são sempre muito mastigadas. Nada é feito por acaso, gente. Não é por outra razão que eu sempre digo para vocês que os grandes veículos de comunicação, no Brasil e em todos os países, eles funcionam como militantes políticos ideológicos, ativistas econômicos. Eles o tempo todo vão jogando as suas mensagens de forma subliminares na sociedade. Cobrindo interesses internacionais, eles também adotam um lado, eles abraçam um lado e eles vão defender a visão que é aquele lado. E quando a gente tem um conflito, isso fica manifestado, né, aqui no nosso país por uma sociedade que não tem o hábito de ter uma visão extremamente crítica daquilo que a gente está vendo pelos telejornais, exceto pessoas como as que acompanham as redes sociais, que estabelecem esse filtro, como vocês aqui no nosso Portal do José e de outros canais também muito bacanas, canais progressistas. Ontem, na abertura do Jornal Nacional, o apresentador, ele fez a chamada sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, mas com algumas situações sem o menor filtro, sem o menor sentido crítico, militando a favor de uma ideia. Aí vamos desmascarar essa ideia aqui, vamos lá. O exército de Israel entrou hoje no maior hospital da faixa de Gaza. Soldados encontraram armas, uniformes do Hamas. Olha só, ele apresentou uma notícia como se fosse um fato inquestionável. Primeiro, fato questionável, soldados entraram no hospital. Ué, como é que soldados? Isso é normal? Isso pode nas convenções internacionais? Um soldado estrangeiro entrar no hospital, render todo mundo, interrogar, enfim. Bom, mas a segunda informação que veio no bojo dessa aí foi que encontraram, esse foi um fato que foi apresentado ali como uma verdade absoluta, não houve nenhum senão no meio dessa história. Aí vamos ver um outro jornal, um telejornal norte-americano, para a gente ver uma diferença. Vamos lá. Escondidos no prédio. A OMS diz que perdeu contato com os profissionais de saúde que trabalham lá. Soldados fizeram hoje o que Israel chamou de operações precisas com alvos específicos. Operação precisa com alvo específico. Maior hospital de Gaza, o Al-Shifa. Essas imagens, divulgadas pelo Ministério da Saúde do Hamas, mostram médicos correndo para remover pacientes em meio à fumaça. Mas, segundo a agência de notícia Reuters, foram gravadas pelo menos um dia antes da incursão israelense. Bom, então é o seguinte, um dia antes, a gente está vendo a fumaça, sem luz, evidentemente a situação está extremamente precária no hospital. O hospital foi baleado, bombardeado, e depois quando a gente vê as cenas divulgadas pelo próprio exército de Israel, a gente vê que o hospital está todo detonado, está todo quebrado, todo destruído, né? Quando a gente vê uma outra emissora lá dos Estados Unidos, eles estabelecem aqui um comportamento jornalístico mais ético. Eles apresentam a versão do Exército de Israel, mas eles apontam pelo menos 3 vezes ao longo da matéria que são informações não verificadas por órgãos independentes, não são verificadas pela mídia que está expondo, está apresentando as imagens. O que deixa o espectador, o telespectador, à vontade para ter uma dúvida. Vem cá, mas será que essas imagens são verdadeiras ou elas são plantadas? Porque o exército de Israel divulgou tanto tempo que tinha ali uma fortaleza, né, embaixo do hospital, agora eles vão ter que encontrar alguma coisa. O que eles estão apresentando? Cadê essa organização, esse centro de comando da entidade terrorista? Eles têm que mostrar. Como não encontraram, aí eles apresentaram algumas mochilas com algumas armas, né? Vamos aqui acompanhar aqui pelo menos a matéria da... Ele fala, tropas atacaram o hospital e encontraram evidências de atividades ocultas do Hamas, oferecendo um vídeo não verificado. E aí ele fala várias vezes, olha, as imagens que vocês estão vendo são imagens não verificadas. E aí, vendo a imagem do Exército de Israel, eu fiquei aqui com algumas dúvidas, né? Coisas meio complicadas, né? Eles apresentaram lá a imagem, e aí encontraram ali algumas mochilas, né, uma mochila que tinha uma arma e tal, e aí vai indo, depois eles apresentam aqui o que eles aprenderam. Gente, eles bombardearam o hospital, aí encontraram aqui 9 fuzis, 9 armas, um revólver, um colete, radiotransmissor. Gente,
É brincadeira, né? E aí o cara vai apresentando aqui, olha, encontramos colete, encontramos aqui Color Jet, é um negócio impressionante. Aqui o Daniel Hagari dizendo que encontraram várias coisas, depois aqui o comandante faz aqui um tour, mostrando o que ele encontrou dentro do hospital. Aí ele vai indo, e o soldado tá gravando, aí ele vai aqui no aparelho de ressonância magnética, e vejam só o que ele encontrou atrás do aparelho de ressonância magnética. Uma mochila. O terrorista saiu correndo, né, e deixou uma mochila com armas para trás. Eles vão mostrando essa situação toda, enfim. Mas na matéria do Jornal dos Estados Unidos, ele fala, olha, essas imagens não foram verificadas, tá? Do tipo, olha, muita calma nessa hora. Eu pergunto para vocês, tem algum lugar de alguma guerra que você já tenha lido, você tenha tido algum tipo de conhecimento, algum filme que você assistiu, onde o cara que está em combate, ele simplesmente foge e deixa a arma para trás? Eu acho que pode deixar tudo, né? Mas a arma para trás é complicado, né? No entanto, ele está apresentando aqui, ó, os caras foram embora e deixaram as armas para trás. Que coisa incrível, né? Saíram andando, assoviando para cima e para baixo. O que o que não foi repercutido pelo próprio exército de Israel foi a imagem que eles divulgaram, que o mundo inteiro replicou, de que teria esse tipo de estrutura debaixo do hospital. Eles pegam, gente, a planta do hospital. Eles divulgam a planta do hospital mostrando que haveria esse tipo de situação embaixo do hospital. Então, dá para a gente questionar, né? Esse aqui é o que eles apresentaram como sendo os equipamentos apreendidos, e depois aqui uma algema, aqui nessa fotografia, 5 radinhos, aqueles radinhos de comunicação, né? Que o porta-voz do Exército de Israel falou que eram sofisticadas comunicações. Gente, quando a gente compara com coisas aqui no Brasil, você vê aqui, por exemplo, essa apreensão aqui, ó, aqui no Brasil. A polícia descobriu que um homem que tinha registro de colecionador de armas e de caçador estaria fornecendo armamentos e munições para a principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele utilizava o registro para comprar as armas de forma legal e depois... Gente, isso sim, isso aqui é um arsenalzinho de responsa, né? Mas dentro de uma guerra isso ainda seria uma coisa muito diminuta, né? Eu estou colocando essas coisas para vocês aqui, gente, só para a gente fazer um paralelo, né, do que é apresentado pela mídia, de uma maneira geral, e as conclusões que nós podemos ter sobre tudo que está acontecendo. A imprensa aqui no nosso país, ela tem algumas pessoas que adotam uma postura absolutamente de parcialidade. Alguns colunistas como William Vac. Lula escolhe falar grosso e arruinar credibilidade da política externa ao atacar Israel. William Vac, o mundo está atacando Israel. Israel não está obedecendo uma resolução da ONU. Conselho da ONU aprova pedido de pausa humanitária em Gaza. Israel rejeita. O William Vac não está sozinho, né, gente? Como eu disse para vocês, quando a gente pega esse editorial aqui do Globo, tem uma coisa que chega a ser bizarra a situação. Eles colocam aqui no editorial. Desde o início, a postura de Lula tem mostrado desequilíbrio. Então atacar genocídio é uma coisa desequilibrada, né? Embora tenha condenado o ataque terrorista do Hamas, enfim, ele fez isso, e feito uma videoconferência com familiares das vítimas, entre as quais havia 3 brasileiros, não recebeu nenhum representante de entidade judaica. Vem cá, alguma entidade judaica pediu audiência com Lula e ele negou? Ou ele estava doente e simplesmente ele não pôde ir a algum lugar, estava ainda sem mobilidade e não pôde ir a algum lugar? Então, matéria meio complicada, né? O editorial, pelo menos, é faccioso. Aqui, na sequência, eles dizem, em vez disso, 2 semanas depois dos ataques, confraternizou com o roqueiro Roger Waters. O Roger Waters foi visitar o presidente Lula, né? E o Roger Waters é um militante de direitos humanos, enfim. O Roger Waters acusado de antissemitismo. Acusado por quem de antissemitismo? Quem é que está acusando o Roger Waters de antissemitismo? Né? Aqui também não informa que é uma verdadeira falsidade, é uma verdadeira fake news. O Roger Waters é conhecido ao longo da vida inteira como uma pessoa que combate o nazismo, o fascismo, defende direitos humanos, denuncia ditadores, denuncia regimes, enfim. Então é uma coisa, no mínimo, facciosa, desonesta aqui desse editorial. Mas o que a gente vai esperar do editorial do Globo, né? Bom, confraternizou com o roqueiro Roger Waters, acusado de antissemitismo por sua militância em favor do boicote mundial a Israel.
Em seu discurso a receber os repatriados de Gaza, Lula nem citou os israelenses ainda mantidos como reféns. Bom, eles fazem essa crítica aqui e a gente vai vendo aquilo que eu tenho comentado com vocês. Há interesses econômicos poderosos por trás dessa história. E, para minha felicidade, eu vi aqui um vídeo do Rogério Anitablian, onde ele fala exatamente aquilo que eu tenho falado com vocês aqui durante tanto tempo. Vamos pegar esse trecho aqui, o canal dele vale a pena, eu recomendo para quem gosta de geopolítica. Vamos ver o que ele fala aqui sobre as questões que estão por trás dos panos, respondendo aqui um inscrito do canal dele. Boa noite, Kachik. O Kachik está dizendo o seguinte: o que a Itália difunde são as diretivas dos Estados Unidos e Israel para não ficar de fora da divisão do bolo. Kachik, vamos falar muito claramente. A Eni, petróleo, ela acabou de receber um quinhão para explorar um bloco no litoral de Israel, no Mediterrâneo, e está ali ao lado de uma empresa escocesa e está ao lado da Hatch, que é uma empresa israelense que pertence ao Sr. Eisenberg. Foi fundada em 2011, que tem negócio também de petróleo na Guiana, aqui próximo ao Brasil, nosso vizinho no norte, e em Marrocos. Do outro lado, é um consórcio entre a SOCAR do Azerbaijão e a BP, a British Petroleum, da Grã-Bretanha. Não é por acaso que os maiores fornecedores de munição para Israel nesse conflito, ou dentre os maiores fornecedores de munição, estão o Azerbaijão, a Grã-Bretanha e a Itália, que estão recebendo concessões na área de petróleo e de gás publicamente assumidas pelo Estado de Israel. Não é o Rogério Anitablian que está falando porque gosta ou não gosta da política do Estado de Israel. Tá? É uma informação pública. Está postada, repostada, divulgada por analistas de petróleo, de gás, de energia, de segurança em todo o continente europeu. Então eles estão dividindo tá? As cotas são blocos, assim como aqui no Brasil a gente teve leilões de blocos, né, de exploração do pré-sal. E esses 3 países, eles estão recebendo quinhões muito importantes. Itália, Grã-Bretanha e Azerbaijão. Então, gente, tem coisas acontecendo, né, para além da guerra. E a gente não tem dúvidas que Israel vai ficar com a faixa de Gaza inteira. Vai ficar primeiro com a metade e depois vai ficar com tudo. Porque depois que a ONU dá uma orientação e eles não respeitam uma instituição que foi responsável pela criação do Estado de Israel, aí a coisa ficou de cabeça para baixo, né? Mas vamos continuar aqui na nossa batalha permanente para que a desumanidade, né, não prevaleça entre todos nós aqui, tá bom? Fico por aqui, gente. Um grande abraço, mais tarde eu encontro vocês. Tchau!